amigos, como vocês estão? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Comigo está tudo bem, graças a Deus. Amém. E no vídeo de hoje eu quero fazer algumas perguntas para você já de início. Como é a sua vida com Deus? Ela é constante? Você é constante? Na minha caminhada com Deus e na minha caminhada cristã, por muito tempo, a minha maior dificuldade era ter uma vida constante com Deus. Porque tinha dias que eu tinha muita vontade de orar, muita vontade de ler a Bíblia. E eu fazia isso, e eu ia ler a Bíblia, e eu ia orar, e eu entrava no meu quarto, fechava a minha porta e falava com Deus. E eu ficava, nossa, eu quero ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Mas quando passava um tempo, eu já não tava com aquela vontade de orar e eu simplesmente não orava e não lia a Bíblia, porque eu não sentia no meu espírito a vontade de orar. Isso é inconstância. A gente um dia tá, com muita vontade de orar e no outro dia a gente tá sem vontade nenhuma de orar e a gente simplesmente obedece às nossas emoções. E aí nós nos permitimos ser inconstantes. Na prática, a inconstância é um dia você tá no ápice e no outro dia você já não está mais no ápice, você tá lá no fundo do poço. Deus não nos chama para viver nessa montanha russa espiritual que nós mesmos criamos. Ele quer que nós vivamos em uma vida espiritual que ela vai só crescendo, crescendo, crescendo e que ela não tem esse declínio enquanto nós estamos caminhando, sabe? Eu conheci umas pessoas há um tempo atrás e a gente tava falando sobre isso, sobre essa montanha espiritual. E tanta gente falava, a vida com Deus, ela é isso mesmo, ela é uma montanha russa espiritual. A questão é que se a sua vida espiritual tem sido uma montanha russa, então você infelizmente não está vivendo o propósito de Deus para sua vida e também não tem decidido estar na presença dele todos os dias. A constância, ela é uma decisão. Como ser inconstante também é uma decisão. Carol, mas eu não decidi ser inconstante. Toda vez que você decide ir pelas próprias emoções, ou seja, eu estou com vontade de ler a Bíblia, eu vou ler a Bíblia. Eu não estou com vontade de ler a Bíblia, então eu vou ficar assistindo esse seriado muito legal e eu não tô com vontade de ler a Bíblia, então eu não vou ler a Bíblia agora, eu vou deixar para amanhã. E aí você chega no amanhã e você toma a mesma decisão que você tomou de deixar a leitura bíblica para o outro dia, para o dia seguinte. A verdade é que Deus não nos chama para essa vida inconstante espiritualmente com Ele. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, diz: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Ser constante é um trabalho, porque você tem que trabalhar com você mesmo, não seguir as suas próprias vontades ou as suas emoções, ou como você se sente. Porque caso você esteja com vontade de ler a Bíblia, você vai obedecer. E se você não estiver, você também irá obedecer. O que nós temos que pensar: poxa, eu quero ter uma vida de comunhão com Deus. Então o que eu vou fazer? Eu vou tomar uma decisão de todos os dias, querendo ou não querendo, ir para a presença de Deus, porque é lá que eu vou encontrar o meu amado e levar o seu eu cativo. A maior dificuldade da constância espiritual é porque nós temos que colocar uma arma na cabeça do velho homem. Ser constante com Deus é você matar o seu velho homem e se entregar totalmente à disciplina de uma vida com Deus todos os dias, independente das suas emoções ou das suas vontades. Lá em Salmo capítulo 1, versículo 1 a 4 diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Os ímpios não são assim, mas são como a moinha que o vento espalha.
Quando nós nos dedicamos todos os dias a crescer de pouquinho em pouquinho com Jesus, com disciplina e não permitir que as nossas emoções ditem a nossa vida com Deus, nós passamos a ser como árvores que vão criando raízes. E quando chegam os ventos, as tempestades, ela não vai se balançar, ela não vai cair, porque ela tem raízes e raízes profundas no Senhor. A questão é que nós precisamos buscar a vida com Deus que não é ditada por nós, mas que é ditada por uma decisão racional. A disciplina, ela é uma decisão racional e às vezes a nossa fé precisa ser um pouco racional, gente. A gente precisa viver não determinado pelo que nós sentimos ou pelo que, se eu estou arrepiada porque Jesus está aqui no meu quarto. Mas se eu não estou arrepiada, significa que o Espírito Santo não está aqui. As suas emoções, os seus sentimentos não podem ditar a sua vida com Deus. E ter essa fé que sabe que independente das suas emoções, o Espírito Santo vai estar agindo. Por exemplo, quando você vai plantar uma árvore, você começa com a semente. E aí você planta aquela semente e você vai regando aquela semente e você vai colocando adubos ali naquela terra. E mesmo que você não esteja vendo às vezes, lá dentro da terra o Senhor ele está trabalhando e aquela pequena sementinha, ela vai criando raízes, vai começando a ser uma raiz que vai começando a crescer e aí vai se tornando uma árvore. Quando você tem uma vida de constância com Deus e você não é ditado pelas emoções que você sente, você passa a ser uma árvore junto a ribeiros de águas que dá o fruto na estação própria. No versículo 4 vai dizer, não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Moinha ou palha, depende da versão que você lê, mas a palha, ela não é algo firme. Pode vir um vento, pode vir uma tempestade, que ela vai sendo espalhada, ela vai sendo dissipada, e a sua vida com Deus, ela não tem raízes de uma vida com disciplina. Ela vai ser como um moinho que o vento espalha, vai ser como a vida dos ímpios. Ela vai sendo espalhada porque ela não tem raízes. A nossa vida com Deus, ela é baseada na inconstância espiritual. A nossa fé e a nossa vida com Deus é como um moinho que o vento espalha. Um dos maiores problemas que eu tinha quando eu estava nesse problema de inconstância espiritual com Deus, quando eu lia muito a Bíblia, eu pensava, ai, nossa, eu tô tão em comunhão com Deus. Só que quando eu não tinha vontade de ler a Bíblia, eu simplesmente não lia. E eu ficava uns dias sem ler, eu já sentia que o Senhor não queria mais que eu estivesse naquele lugar. Falava pra mim que eu não era merecedora de estar ali, que eu não deveria estar ali. Olha quanto tempo eu fiquei longe do Senhor. A questão é que realmente nós não somos merecedores. O Senhor, Ele nos chamou e nos chama todos os dias para viver essa vida em comunhão com Ele. E quando nós somos como um moinho que o vento espalha, nós acabamos não tendo essas raízes que nós temos na constância espiritual. E quando vem essas acusações do inimigo, nós realmente ficamos assim, é verdade. Eu não devia estar aqui, olha o que eu fiz e não sei o quê. E a questão é que Jesus, ele tá falando, minha filha, olhe pra mim, eu não te acuso, mas eu te chamo pra perto de mim. Seja constante, busque criar raízes, busque fazer raízes, porque é assim que o vento vai vir, que as acusações do inimigo vão vir e você não vai ser afastada de mim, porque você vai saber que em mim você tem raízes. E você, apesar do vento, apesar da falta de vontade, você vem para mim, porque você decide estar perto de mim. É isso que o Senhor, Ele está buscando. Nesse vídeo, o que eu quero trazer nesse vídeo, não é te acusar ou te simplesmente mostrar que você tem uma vida inconstante espiritual, mas é te convidar e te encorajar para ter uma vida que tem raízes, uma vida constante espiritual, uma vida que ela vai te levar para perto de Deus, que pode vir a acusação que vier, pode vir a falta de vontade que vier, mas você vai estar na presença de Deus todos os dias. Lá no verso 2 do Salmo 1, diz, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ter uma vida constante espiritualmente não é só você fazer o seu devocional ou você ler um capítulo da Bíblia por dia, mas é você estar sempre meditando na lei do Senhor dia
e noite. Não é você ler a Bíblia 24 horas por dia e não sair dali. A questão é você estar meditando nessas mensagens e usar a Bíblia como seu manual de vida o tempo inteiro. Então, mesmo quando eu não estou com uma Bíblia na mão, mesmo quando eu não estou dentro da igreja, a minha vida, ela é uma vida de oração. Mesmo que eu não esteja de joelhos orando, sabe? Eu não sei se está fazendo sentido para você, mas busque isso, busque essa vontade, se mergulhe na palavra de Deus, busque essa vida espiritual. Esse vídeo foi apenas um resumo da introdução do assunto inconstância espiritual. Mas eu quero te convidar a aprender mais isso e criar raízes com Deus. Eu vou deixar alguns vídeos que eu assisti muito para poder trazer essa breve mensagem para vocês e com pessoas que têm muito mais propriedade para falar sobre isso. E eu espero que realmente você crie raízes e que você seja liberto dessa inconstância espiritual. É isso. Eu vou tentar fazer semana que vem, gente. É sério. Um beijo. Com Deus. Tchau, tchau pra vocês. Não sejam inconstantes, viu? Tô de olho.